E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor David aqui para mais uma vez a nossa aula de geografia. Então, hoje a gente vai aí para a terceira parte. A gente está falando sobre a estrutura geral da Terra, né? Hoje a gente vai para uma terceira parte. Esse é um assunto extenso. Eu já vou adiantando isso para vocês, certo? Então, vão sempre recapitulando aí o que a gente já viu nas últimas aulas e para que a gente possa ter um acompanhamento, né, das ideias que estão sendo ministradas nas aulas de geografia, ok? Então, se você lembrar, né, as primeiras aulas a gente falou sobre a questão da Terra, o tempo, né, na Terra, a sua formação. Nós também falamos na última aula sobre a questão das estações do ano, dos movimentos da Terra, enfim, né? Vários conteúdos que a gente já viu falando sobre a estrutura geral do planeta Terra. Hoje a gente já vai ver a questão mais, vamos dizer, geográfica e geológica da Terra, pois hoje a gente vai analisar os processos de formação da Terra, porém todo o seu aparato interior, certo? Então, essa aula ainda não será a última da estrutura da Terra, pois, como eu falei, é um conteúdo bem grande. Ah, então, provavelmente a gente termina ele na próxima aula de geografia, certo? Mas hoje a gente vai ficar com essa terceira parte. E semana que vem a gente já vai falar sobre o interior da Terra. Você quer saber o que é que tem dentro da Terra, lá embaixo, no interior? Então se prepara, a aula que vem a gente fala sobre isso, ok? Então, sem mais delongas, a aula de hoje tem por título o tempo geológico e a formação do planeta Terra, ok? Então vamos lá, ó. Vamos começar aí a nossa aulinha de hoje. Olha só, pessoal. Para a gente estudar o tempo da formação da Terra, isto é, o tempo que ela levou para se formar e se tornar o que conhecemos hoje, nós utilizamos uma escala que refere a milhões e bilhões de anos atrás, ok? Essa escalinha nós vamos chamar de tempo geológico, tá? Então, olha aqui para mim, ó. Primeira informação que a gente tem na aula de hoje. A escala, né, que mede a idade do planeta Terra se chama escala de tempo geológico, tá? Geológico, lembra, né? Geológico, geografia, terra, tá bom? Então, uh, como o nosso planeta ele tem bilhões de anos, pessoal, não dá para se contar num calendário. Imagina contar as vários bilhões de anos num calendário, não tem como, tá? Então, o ser humano ele estruturou uma escala, olha que interessante, para que nós pudéssemos mais ou menos ver a idade do nosso planeta, certo? Lembrando que não há uma data exata, certo? São datas aproximadas, porém são bem certas, certo? Então tenham essa primeira informação. Nosso planeta, né? A idade do planeta ele é medido em escala de tempo geológico. Vamos lá. A maior parte dos cientistas que estudam o passado do nosso planeta associa a origem do planeta a esse camarada aqui chamado de Big Bang, tá? Pessoal, o que é o Big Bang ou o que foi o Big Bang? Big Bang seria grande explosão, kabum, certo? Grande explosão. A teoria dos cientistas, eles dizem o seguinte, que há bilhões e bilhões e bilhões e milhões e bilhões de anos atrás, nosso universo, aquele que a gente já estudou e já viu um pouquinho nas aulas anteriores, era apenas um pontinho de luz. E esse pontinho de luz, ele se explodiu e ele começou a se expandir e a isso deram o nome de
universo, né? É o nosso universo dando origem a galáxias, estrelas, planetas, asteroides, meteoritos. E com essa grande explosão, né, jogou elementos químicos para todos os lados, certo? Poeira cósmica. E essa poeira cósmica foi formando os planetas, as estrelas, enfim, né? As nebulosas e outras coisas que nós temos no universo, né? Como os satélites naturais e luas, que são os satélites naturais, obviamente. Mas isso é outra discussão, certo? Então, a teoria é que há bilhões e bilhões de anos atrás, né, o nosso universo era uma pontinha de alfinete e ele se explodiu, né? A energia foi tão grande e o universo começou a se expandir, certo? Isso foi chamado e é chamado pelos cientistas da teoria de Big Bang, certo? É uma teoria, portanto, não vamos dizer assim, um fato verídico que possa ter acontecido. Mas é o mais provável para os cientistas, para os caras que estudam, né, todo dia, que essa possível explosão foi quem deu origem a tudo que conhecemos hoje, inclusive a formação do planeta Terra, ok? Então voltando, né? De acordo com essa teoria, né, há aproximadamente 15 bilhões de anos, certo? 15 bilhões de anos o universo era um único ponto muito quente e com muita energia, que por razões ainda pouco conhecidas explodiu, dando origem a todos os astros, né? Astros, estrelas, planetas e etc. Ok? Bom, aqui, né? É, é, é a escala do tempo geológico, pessoal, certo? Esse daqui é o que chamamos de calendário da Terra. Isso daqui, ó, marca desde quando a Terra era um bebezinho, estava se formando até os dias de hoje. Pessoal, olha quanta coisa temos aqui nessa escala, certo? E como ela é tão grande, tão gigantesca, eles dividiram, vocês estão vendo aí, né? A escala ela é dividida em éons, em períodos, certo? E nós temos também a questão dos tempos, certo? Olha só. Lá, há muito tempo atrás, deixa eu sair aqui, ó. Aqui nós temos, né, os primeiros indícios, né, de origem do planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos. Outra informação bem interessante é que o nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, certo? Então, aqui, ó, há 4,5 bilhões de anos, nós tínhamos aqui esse período chamado de pré-cambriano, tá? Esse período de pré-cambriano também é conhecido como período antes da vida, certo? Aqui apenas algumas bactérias já existiam, mas não existia nada de vida, pessoal, certo? Aí a gente vai para o próximo, né? A próxima parte aqui que se chama a era paleozoica, tá? A era paleozoica, aqui é o pré-cambriano e aqui é a paleozoica. Nessa paleozoica, o tempo ele é dividido em vários períodos, tá vendo? Ó? Cambriano, né? Nós temos aqui o Ordoniciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano, tá certo? Pessoal, cada períodozinho desse que eu acabei de mostrar para vocês, eles relatam um tempo da Terra e um acontecimento em específico. Por exemplo, ó, no Cambriano começou a surgir as primeiras vidas, né, invertebrados, certo? Após, né, surgem as plantas, né, as plantas marinhas nessa época aqui, né, do Ordoviciano, certo? Quando a gente avança, pessoal, ó, a gente tem o surgimento de grandes peixes,
né? Aqui no Devociniano a gente tem os primeiros anfíbios que criam patas, né? E viram animais terrestres, tá bom? E por último a gente tem, ó, a formação, né, vegetal de várias árvores entre o Carbonífero e o Permiano, certo? Nessa época aqui de Carbonífero, pessoal, o nosso planeta, né, os animais e as plantas, eles, né, começaram a interagir. Como assim? Né? Ó, os animais, inclusive nós, seres humanos, para vivermos, precisamos de um gás chamado oxigênio. Isso aqui, ó, você não sente nem vê ele, mas você respira. Ó, eu tô colocando oxigênio para dentro, tá? Eu posso fazer isso com o nariz, ó, e posso fazer com a boca para dentro, ó. Tá vendo? Só que tá vendo que quando eu coloco o oxigênio para dentro, ao mesmo tempo eu tenho que colocar um ar para fora, ó. Esse sopro para fora ele já é outro gás, não é o oxigênio. Ele entra oxigênio e sai outro tipo de gás chamado de gás carbônico, certo? Ou famoso CO2, mas lembra de que é um gás carbônico. Então o que é que acontece? Animais, eles precisam de oxigênio. As plantas precisam de gás carbônico. Existe aqui uma parceria, um elo de ligação entre duas espécies, entre a fauna e a flora. Olha que interessante. Antes só existiam animais unicelulares e depois a gente tem os animais vertebrados que surgem. Os primeiros animais aquáticos que viviam na água, que não tinha oxigênio. Os animais, eles começam a criar patas e vêm para a superfície, utiliza o oxigênio e aí surge a vegetação, as plantinhas, certo? Olha só, se nós precisamos de oxigênio para respirar, né? Quem é que precisa do gás carbônico que a gente coloca para fora? As árvores, a vegetação, certo? Então veja, pessoal, fauna e flora são um verdadeiro equilíbrio na natureza, certo? É um verdadeiro equilíbrio na natureza. Note que regiões que não há muitas árvores são regiões mais secas, a gente chama regiões de rarefeito, né? Aquele ar seco. Inclusive, muita gente sangra a parte do nariz porque é tão seco o clima, não tem o oxigênio é tão baixo que essas pessoas acabam se prejudicando por causa dessa falta de oxigênio, certo? Por quê? Porque as árvores, à medida que sugam o nosso gás carbônico dos animais, elas colocam para fora o que, pessoal? Oxigênio. Olha só que interessante. Nós precisamos de oxigênio. Quem tem oxigênio para nos dar? As plantas, a vegetação. E elas precisam de gás carbônico. Quem é que tem gás carbônico para dar para elas? Nós, seres humanos. Veja o elo de ligação, certo? Então, esse período aqui, né, foi um dos períodos que mais houve diversificação e mutualismo entre as espécies, tá? Bom, pessoal, ó, depois da era paleozoica, a gente tem a era mesozoica. E aqui começa o período do Triássico, que aí, ó, surge aí os primeiros répteis marinhos, certo? Ainda não eram dinossauros, certo? Eram grandes répteis marinhos, tipo o monstro do Lago Ness. Já ouviu falar nessa lenda? Se não, dá uma pesquisada aí, é bem interessante. O monstro do Lago Ness, lá na Escócia, né? Então, esses primeiros répteis eram aquáticos, tá certo? Depois, no período Jurássico, aí surgem os nossos, né, amiguinhos aqui, chamados de dinossauros, tá bom? Já no período
Cretáceo surgem as plantas com folhas e pequenos mamíferos, como os ratos, as capivaras e etc. Certo? Bom, pessoal, chegando na última era, nós temos dois períodos. O primeiro é o terciário, a famosa Era do Gelo, que surge aí, né? Esses grandes mamíferos. E por último, é o período que a gente se encontra hoje, os seres humanos, que chamamos de período quaternário, ok? E aqui embaixo você vê, né, a questão da deriva continental, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas só para você ter ideia, o nosso planeta, ele nem sempre foi dividido dessa forma, certo? Há vários bilhões e milhões de anos atrás, os continentes, eles acabam se movendo de um lugar para o outro, certo? Isso aqui chama-se deriva continental, a gente vai estudar isso mais para frente, ok? Bom, pessoal, aquela escala, né, de uma forma organizada, fica basicamente assim, certo? Aqui, ó, a gente tem a era do pré-cambriano, ou seja, a era antes da vida, certo? E aqui, ó, a gente tem alguns períodos que é importante a gente saber que teve, certo? O Adeano, né, ou era azoica, significa sem vida, né? Nós não tínhamos nenhum tipo de vida aqui, pois o nosso planeta ainda era um bebezinho e ele estava se formando, era uma bola de fogo. Depois a gente tem o período arqueano, que significa vida arcaica, né? Aqui a gente já tem a formação dos mares. Aqui a gente tem o período proterozoico, que significa vida elementar, né? Então, gases importantes para o desenvolvimento da vida na Terra. Aí aqui a gente tem o éon, né? Fenerozoico. E aqui é onde a gente tem as eras conhecidas, né? A Cenozoica, Mesozoica e Paleozoica, que a gente acabou de ver, tá certo? Dentro dessas eras, pessoal, a gente tem os períodos, certo? O Paleógeno, tá bom? Que a gente tem os continentes atuais, né? A formação das montanhas. O Neógeno, que aí a gente tem, né? A questão do clima na Terra, que se resfria, ocorre a era do gelo, tá bom? E por último a gente tem a nossa era, né? Desculpa, o nosso período, certo? Que é o quaternário, que estamos vivendo até hoje nessa era cenozoica e, portanto, no período quaternário, ok? Bom, dessa forma, a Terra seria resultado do acúmulo de poeira cósmica e de fragmentos gerados pela explosão, o Big Bang. Esses materiais se atraíram e se compactaram, formando um planeta em que vivemos hoje. Estudos geológicos indicam que a Terra surgiu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, pessoal. Olha só que interessante. Deixa eu aparecer aqui, pronto. Agora deixa eu ir para cá. Bom, pessoal, veja só, né? Segundo essa teoria do Big Bang, toda a poeira cósmica, depois daquela explosão, depois dessa explosão que você está vendo aí na tela, né? Essa poeira cósmica, ela começou a se compactar, se juntar, formando os planetas que conhecemos hoje e alguns astros, certo? Que nós temos no universo, tá bom? Então, é bem interessante essa teoria. Vamos voltar para cá, pronto. Bom, aqui. A análise de rochas e a descoberta de vestígios muito antigos de animais vegetais chamados fósseis. O que são fósseis, pessoal? Fósseis nada mais são do que restos de animais e vegetais que ficaram ali por tanto tempo que os ossos desses animais ou, por exemplo, as folhas, elas se petrificaram, né? Ou seja, elas se tornaram pedras, rochas. Então, fósseis nada mais são do que esse tipo de material, né? Vegetal ou animal
que um dia já foi vida e acabou se tornando rocha, né? Acaba se pedrificando, tá? Se torna pedra. Então, através dos fósseis é possível, né, compreender as mudanças que ocorreram no planeta e estudar a sua história. Então, toda essa questão da escala geológica só é possível por causa dos fósseis. Tá bom? Olha só como é que funciona isso, né? Esses animais que viveram há milhões de anos atrás, eles já morreram, certo? E hoje a gente encontra os seus ossos, né, enterrados, e através da análise em laboratório eles conseguem chegar a datas aproximadas. E essa questão ajuda muito, né, na questão do estudo da Terra. Por exemplo, né, como é que a gente sabe que há 4,6 bilhões de anos atrás, né, nós não tínhamos vida, porque ainda não existia, né, nenhum animal, então não temos fósseis que datam dessa época, certo? Já há 4 bilhões de anos atrás, ó, a gente já tem o surgimento de água, né? Há 2,5 bilhões de anos atrás, a gente já tem a formação de algas marinhas. Há 540 milhões de anos atrás, a gente tem os primeiros seres vivos. Há 551 milhões de anos atrás, a gente tem o período Triássico e Jurássico, né, dos répteis, os grandes répteis. E há 66 milhões de anos atrás, são exatamente o período, né, que começa a Era do Gelo e posteriormente a Era... desculpa, o período do homem, né, o chamado Quaternário, ok? Então, pessoal, veja que interessante e dinâmico é o nosso planeta. Na próxima aula, nós vamos tratar da estrutura interna do nosso planeta Terra. Então, nós vamos ver o que tem lá embaixo, né, nas profundezas do planeta Terra. E a aula de hoje nós terminamos ela por aqui. Tem atividade para vocês na plataforma, ou vou mandar por aqui também, onde for melhor para vocês. Enfim, certo? A gente se vê na próxima semana. Beijão e tchau, xixa!